Olá! Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. Nosso tema de hoje é um assunto que divide opiniões e gera discussões acaloradas: direito antidumping. O Brasil hoje tem diversos direitos antidumping vigentes para o setor de vidroplano, sendo o mais conhecido deles o que protege o float incolor. Esse antidumping foi aplicado originalmente em 2014. Depois de um processo de revisão, ele foi renovado em 2021 e é válido até 2026. Com essa medida, vidros importados da China, Egito, Emirados Árabes Unidos e México, esse último suspenso, pagam uma sobretaxa adicional ao imposto de importação, que varia de $83,40 a $392,55 por tonelada, a depender do exportador, o que aumenta o custo de importação dessas origens. A novidade do momento é que no dia 27 de julho, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, publicou a circular número 36, que formaliza a abertura de uma nova investigação para averiguar se há dumping nas exportações de vidro float incolor com espessuras de 1,8 mm a 20 mm de 3 outras origens: Malásia, Paquistão e Turquia. Para falar sobre esse tema complexo e polêmico, o Vidrocast tem hoje dois convidados. Lucian Belmont, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro, a ABVidro, entidade que representa as 4 usinas de base em atuação aqui no Brasil, e o advogado Rabi Nasser, especialista em defesa comercial e consultor da Abravidro para esse tema. A nossa intenção com esse programa é ajudar você, que atua no setor vidreiro, a formar a sua própria opinião sobre o tema antidumping, que vai permanecer na pauta por bastante tempo. Por isso, nós vamos dividir o episódio em 2 partes. Na primeira, vamos conversar com o Lucian sobre o cenário que levou ao pedido de antidumping e seus potenciais impactos no mercado. Na segunda parte, eu converso com o Rabi sobre os aspectos legais e etapas do processo. Lucian, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazer estar aqui com você e com todo o setor. Lucian, para a gente conversar sobre antidumping, acho bacana a gente fazer aí uma viagem de volta no tempo, voltando à década de 2010, para falar, era um outro mercado, um outro momento que a gente vivia. Não necessariamente um outro momento. A gente precisa entender que o processo de antidumping é um processo técnico, não é um processo político ou caído do nada, não é um unidunité ou pim-pam-pum. Existem parâmetros técnicos que precisam ser atendidos pela legislação nacional e pela legislação internacional para você avaliar um pleito de antidumping. Então, é uma coisa bastante formal que segue todo um rito. Sim, não, mas eu me refiro mais à configuração do mercado. O primeiro pedido de antidumping foi feito lá em 2010 e foi encerrado a pedido da própria ABVidro em 2011. Naquele momento, o mercado era outro, a gente tinha inclusive menos players, né? O que aconteceu naquele momento e por que a ABVidro acabou recuando e pedindo para encerrar o processo? Foi uma curva de aprendizado. Os primeiros pleitos que a gente estava entrando, né? E a gente estava entendendo como é que funcionava. Então, talvez o primeiro processo, a ABVidro cometeu alguns erros na própria formulação. Então a gente decidiu retirar o processo para formular um pleito mais profundo, mais completo, e é o que foi feito. Então a gente precisa entender aquele momento era um momento do Brasil que era um momento único. Por quê? Você tinha uma crise internacional enorme que tinha começado com a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, que tinha tido um impacto, uma crise, uma consequência nos setores na construção e no setor automotivo na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Japão, que afundou essas economias. Então, fora a China, que estava crescendo, qual outro país estava crescendo naquele momento? O Brasil. Então, se um chinês ele quisesse exportar o excedente de produção que ele tinha, que era alguma coisa como 9 vezes o mercado brasileiro,
Ele não ia mandar para um país, enfim, sem uma economia pujante. A economia que estava mais pujante era a brasileira e fazia todo sentido mandar para cá. Era o maior mercado com crescimento disponível naquele momento. E aí, em 2013, vocês formularam, então, um novo pedido de antidumping, que foi protocolado em julho de 2013, que em dezembro de 2014 teve um resultado positivo e foi concedido, então, esse primeiro antidumping. Como foi essa experiência? Não, como uma experiência profundamente técnica. Né? No processo antidumping, você tem que comprovar 3 elementos. O primeiro é dumping, o segundo é dano, e o terceiro é o nexo causal entre os dois. E para isso você analisa uma infinidade de parâmetros para você comprovar este dano. Então, são até 14 itens que você vai detalhar. É uma análise extremamente profunda, de nota a nota, na qual você vai elencando toda a tua situação como empresa para você provar o dano que isso está gerando. Naquele ano de 2013, o volume de vidro float importado para o Brasil chegou a 343 mil toneladas, que foi o maior volume deste século. Né? E aí, em 2014, então, em dezembro, foi concedido esse direito e as importações passaram, então, a cair de maneira importante e relevante até ali 2018, quando voltaram a subir, 18 e 19. Mas ainda assim, números muito baixos. O maior volume até então tinham sido 42 mil toneladas no ano de 2018. Agora, em 22, a gente registrou o menor volume desse mesmo período, que foram 7 mil toneladas, e 23 chegamos a 123 mil toneladas. A que a gente pode atribuir esse surto de importação em 2023, logo na sequência de um menor volume da década? Na verdade, existe uma quantidade de artimanhas que estão sendo utilizadas na importação, que além de uma característica internacional da produção e do deslocamento da produção de alguns produtos chineses, também tem algumas espertezas que estão sendo feitas bastante limítrofes na legislação de importação no Brasil, importação que acaba gerando um benefício, no nosso entender, incorreto, indevido, e aí as pessoas preferem ser criativas e audaciosas na forma de importar, e isso é que tem estado na raiz desse surto de importações. A gente teve um período de pandemia aí que movimentou um pouco a questão de importações e exportações. Foi também um período em que a gente teve mais demanda pelo nosso material, mas ainda assim isso não tinha trazido impactos tão grandes em volumes de importação como no ano de 23. Esse período pós-pandemia foi um período também que a gente teve bastante reajuste no preço de matéria-prima, o que trouxe uma certa falta de competitividade, talvez, do mercado doméstico em relação aos preços praticados por outros países, e teve também bastante desarranjo nas cadeias, principalmente em fornecimento de gás, de barrilha, não desarranjo no fornecimento, mas uma variação muito grande de preços. Isso impactou o mercado doméstico e talvez tenha impactado, então, com o aumento de importações? Yara, eu acho que é importante a gente entender a conjuntura da produção do vidro. Então, o vidro ele é feito, obviamente, a partir de areia, que é um dos materiais mais comuns na crosta terrestre, que é mais fácil de você utilizar. E você utiliza com muita energia, um pouco de elétrica e muito de gás natural, e com barrilha, que é o fundente que te permite diminuir o ponto de fusão do vidro. Gás natural e barrilha são diretamente afetados, obviamente, a barrilha toda é importada pelo dólar e afetadas pelo barril de petróleo. Então, esses dois elementos, quando você está no pré-pandemia, no qual você tinha um dólar em torno de 3,80, 4, janeiro de 2020, o dólar estava
4,02 no dia 2 de janeiro de 2020. E hoje você está com um dólar que chegou a 5,80. Tudo isso impacta enormemente o custo de produção, tanto aqui quanto lá fora. Sim. E você tinha um barril de petróleo que estava numa faixa de 60 dólares o barril e que agora flutua entre 80 e 90, chegou até mais de 100 em alguns períodos, e tudo isso impacta enormemente o custo de produção. E não só o custo de produção, como, obviamente, o próprio custo de reposição do parque, né, de renovação do parque fabril, né, e, obviamente, também do retorno sobre o investimento, que grande parte dele foi dolarizado. Sim. Então, a gente precisa entender que quando você está querendo preservar a tua competitividade relativa ao produto importado, você tem mecanismos para você fazer isso. Um deles é o do dumping, no qual você comprova esses parâmetros para você se defender e você corrige a chamada subcotação. Então, se um país tem incentivos a algum setor em cima de crédito, subsídio tributário, que reduz o custo do investimento, energia, ou não tem parâmetros de exigências ambientais, você pode produzir, por exemplo, queimando carvão, é óbvio que você vai ter uma distorção em relação aos outros países. E o antidumping, na verdade, ele busca o quê? Ele busca compensar essas distorções de forma internacional. Quando a gente fala desse desarranjo, esse momento, tudo isso, e a medida antidumping como uma solução para equilibrar essas relações, minimamente, qual é a importância de um mecanismo como o antidumping para a indústria doméstica, neste caso do float? É extremamente importante para você corrigir as distorções que você tem de mercado. Essas distorções, elas são de várias naturezas, como eu falei antes. Elas são competitivas em relação aos subsídios ou a característica do que é dado como preço no mercado de origem, e que caracteriza o dumping. E, por um outro lado, o que caracteriza o dano no mercado brasileiro. E o dano ele é caracterizado por várias formas. Então, desde as importações via Rondônia até os preços subcotados que acabam penalizando a indústria nacional. Eu acho que, né, para os observadores, é muito natural a gente entender qual é a vantagem de um antidumping para a usina de base. Agora, como fica o restante da cadeia? Cadeia de processamento e distribuição e os clientes dessas indústrias, o que o antidumping representa para esses outros grupos? Nós estamos num mercado, e a característica industrial do Brasil é de um país absolutamente verticalizado na sua produção industrial. Nós temos uma das matrizes industriais mais amplas. A gente tem todos os tipos de produção, quer seja de vidro, quer seja de químicos, de brinquedos, de produtos eletroeletrônicos. A gente consegue ter uma gama extremamente grande. E a gente precisa entender quando que um começa a afetar os outros. A gente não pode se tornar um país que era, como a gente estava em 1500, que chegou Pedro Álvares Cabral aqui com pentezinho e espelho para dar para índio. Nós estamos em 2024. A gente tem uma indústria para preservar. E essa indústria é uma das razões de você ter uma sociedade como você tem no Brasil. É extremamente importante a gente preservar a indústria. E não é só a indústria de vidro. É a cadeia industrial. Porque não é só o vidro float que entrou. Começaram a entrar outros também. Sim. E o que a gente precisa entender é como cadeia inteira que a gente preserva a nossa competitividade e, sobretudo, um dos aspectos mais importantes que está na Constituição, que o mercado nacional é um patrimônio nacional. A gente não pode e não deve dispor dele, porque é um ativo nosso, do país.
Sim, mas a minha pergunta é no sentido de que é muito claro o benefício para a indústria de base, para a usina de base. E para os demais, esse benefício não é claro. Então, a Abravidro faz a parte dela, assim, mas eu estou perguntando do seu ponto de vista, do ponto de vista de quem pediu este antidumping. O que é a vantagem que se vê para os elos seguintes da cadeia? E, na sequência, a gente entra, assim, na questão dos vidros processados, que essa é uma preocupação grande da Abravidro. A gente tem visto que, a partir do momento que vão se fechando as portas para a importação do float, naturalmente que os importadores passam a olhar para o elo seguinte, que são os processados. Então, a gente tem visto um aumento este ano sistemático, né? No ano passado, um aumento significativo na importação dos vidros laminados, que saíram de 4 mil toneladas para 20 mil toneladas, mas os outros também. Este ano, devagar e sempre, temperado, insulado, enfim, a gente tem visto esse movimento. Mas primeiro volto na pergunta original, que é sobre o antidumping do float. O que é benéfico para os demais elos da cadeia? Então, eu entendo que quanto mais a gente tiver uma cadeia saneada, uma cadeia justa, honesta e correta, melhor a gente terá esse nosso sistema industrial saudável. E hoje nós não temos esse sistema completamente saudável. Então, as distorções que você acaba tendo acabam sendo distorções por condomínios de simples, pessoas que não querem pagar imposto, que não declaram transformação, ou que compram sendo indústria, mas na verdade são distribuição. Então você tem toda uma quantidade de subterfúgios que podem ser utilizados, que todo mundo acaba procurando uma esperteza para olhar o seu. Se a gente não conseguir trabalhar por um mercado saudável de cabo a rabo, a gente sempre vai ter problemas. Mas esse problema independe da importação, não? Esse é um problema, esse problema se dá seja no cenário de grande volume de importação ou não. A informalidade é um problema, é uma dor no setor. Mas ela é exacerbada neste momento, ela acaba sendo extremamente exacerbada, porque aí você vai buscar todo tipo de subterfúgio para você tentar ser mais esperto que o outro. E, na verdade, a esperteza ela está se voltando contra todo mundo porque a gente está destruindo o nosso mercado. Ou está todo mundo ganhando dinheiro na transformação também? Não. Haja vista os dados do nosso panorama Abravidro, né? Estamos aí caindo em receita, caindo em produção, inclusive. Mas a preocupação é de todos. Então, é importante que a gente tenha um mercado saudável na transformação, na distribuição, para que a gente consiga vender vidro, bons vidros, o vidro certo. Por isso que a gente tem iniciativas conjuntas entre a Abividro e a Abravidro, como Educavidro, Vidro Certo, que são formas da gente sempre ter a melhor representação possível, enfim, de honestidade nessa produção. Sim. A gente sabe que a produção de float é uma indústria de capital intensivo, e a partir do momento que você vai impondo barreiras, é natural que outros países passem a ser as novas provedoras, né? Então a gente tem o primeiro antidumping, que é China, Emirados Árabes, os países que falamos aqui. Agora tem um movimento, né, uma nova investigação para 3 novos países, mas a gente já vê outros países se movimentando para preencher essa lacuna. A própria Indonésia já com 2 fornos aí em vias de ficarem prontos. De que maneira vocês enxergam isso? A Indonésia já exportou para o Brasil bastante nos começo dos anos 2000. Ele tinha volumes de exportação consideráveis para o Brasil. É o seguinte, isso foi falado para representantes dessa empresa que está investindo na Indonésia, que tem também na Malásia. É o seguinte, quer ser correto, respeitar as leis de mercado, ser decente, é o seguinte, a competição justa é válida para todo mundo e ela é saudável para todo mundo. Do momento que ela é destrutiva e que ela utiliza de subterfúgios, obviamente nós temos que reagir. E a usina de base está atenta também à questão, então, do aumento da importação de processados? Claro, nós estamos tentando trabalhar, estou esperando os dados para que a gente possa apresentar o pedido de TEC por
distúrbios no mercado para que a gente possa pleitear a elevação de TEC. Luciana, na época do primeiro antidumping, a Abvidro peticionou também um pedido de direito provisório, que foi concedido naquela época. A gente pode esperar o mesmo movimento agora neste antidumping? Não sei, nós estamos começando a discussão agora com o governo. Obviamente, faz parte do rol dos pleitos possíveis para a indústria. Tem algum assunto que você acha que a gente não falou aqui nesse escopo do antidumping que você gostaria de falar antes da sua mensagem final? Eu acho que é uma coisa importante de entender a tecnicidade que existe dentro de um processo como esse. Não é um processo qualquer. Ele segue regras internacionais. Os processos antidumping existem em vários outros países. Contra a mesma China, contra a mesma Malásia. Sim. E países que têm uma... As origens são comuns, né? As origens são comuns porque a característica industrial de você fazer vidro, de você fazer aço, de você fazer outros produtos que acabam estando na origem de processos antidumping, eles têm uma característica muito parecida. E tanto faz os países que você tiver, a lógica de você exportar por preços muito abaixo dos que você pratica no seu mercado é uma regra para uma série de países que querem ganhar mercado, como China, Malásia, Indonésia, Paquistão, Nigéria, Argélia, etc., que querem começar a ganhar esses mercados. Eles não estão preocupados se eles estão destruindo valor em outro mercado, não. A única coisa que eles querem é desovar o excedente de produção deles. Sim. E a gente tem que se proteger disso daí, porque se a gente não se proteger, a gente acaba deixando de destruir o nosso mercado. Então, a gente está num momento que as guerras comerciais, as disputas por espaço, elas mudaram completamente. Então, hoje você tem uma Europa, por exemplo, que migra de processos antidumpings clássicos para produtos, para discussões como, por exemplo, o CBAM, o Cross-Border Adjustment Mechanism, que é uma taxação sobre carbono, né, para produtos intensivos em carbono, como, de novo, aço, por aí vai. E a mesma coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também está deslocando parte dessa briga, que era uma briga puramente comercial, para uma briga comercial com avaliações ambientais. E aí é uma coisa extremamente importante, porque esse é um ponto no qual o Brasil é super eficiente. As produções no Brasil, a produção de vidro plano escopo 1 e 2 na Europa é 7% mais emissora que o Brasil, e nos Estados Unidos, segundo os dados que a gente tem, até 39% mais emissoras. Então a gente fala de transição energética, a gente fala de produção mais verde, a gente fala de um monte de coisa. É o seguinte, aí a gente vai ter que se defender muito mais dos outros que são mais porquinhos na produção. Sim, esse é um diferencial importante da produção da indústria nacional, né? Quando a gente olha esses países que têm originado grandes volumes de importação de exportação, no caso, para cá, o cenário é bem diferente, né? Do ponto de vista de produção. Agora, quando a gente fala, né, de o mercado estar enfrentando dificuldades nesse momento, isso não é uma característica só do mercado brasileiro, né? No mundo, o mercado vidreiro tem enfrentado dificuldades. Sim, e como eu falei anteriormente, não é só do mercado vidreiro. Sim. São essa busca por uma dominância econômica e industrial, de você subjugar outros mercados, tem acontecido no mundo inteiro. Tem algumas coisas que a gente vê, por exemplo, que a gente perdeu, que a gente não tem capacidade. Toda vez que eu falo com o governo, eu cito esse exemplo. Quantos metros quadrados de vidro plano nós vendemos para placas solares no Brasil? A gente tem a segunda maior fonte de geração elétrica no Brasil, a energia solar, e a gente não vendeu 1 metro quadrado. A gente não surfou essa onda, né? Não surfou. Está que nem o Medina na Olimpíada. Sem vento, sem mercado para placa solar. É verdade.
Tá bom. Luciano, se quiser deixar um recado final para a nossa audiência, esse é o momento. Eu acho que juntos a gente tem muito a ganhar. Eu acho que trabalhar em prol desse mercado, eu acho que é importantíssimo para todos nós. E nós estamos aqui à disposição para trabalhar sempre juntos com a Abravidro. Luciano, obrigada pela presença aqui com a gente hoje. Você que é um observador experiente, um ator experiente nesse processo de antidumping, né? Visto que aqui no Brasil a gente já tem vários. Obrigada por compartilhar essas informações com a gente, com esse objetivo de ajudar, então, quem atua no setor vidreiro. A gente está pronto para trabalhar com a Abravidro para que a gente possa, se for o caso, trabalhar nesses outros mercados juntos. Ótimo. Muito obrigada. E, na sequência, a gente vai para a segunda parte do nosso bate-papo, dessa vez com o advogado Rabi Nasser, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os processos e aspectos técnicos de uma investigação de antidumping. A gente volta já. Dando sequência à segunda parte deste episódio, eu converso agora com o Dr. Rabi Nasser, especialista em defesa comercial e consultor da Abravidro para esse tema. Dr. Rabi, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do Vidrocast, um podcast da Abravidro. Muito obrigado, Yara. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que para a gente começar essa conversa, Rabi, é muito importante a gente passar pelo beabá do antidumping. Para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo aí nas plataformas, ter a completa noção de o que é isso que a gente está falando. Recentemente, em uma conversa, você fez uma diferenciação entre medidas de defesa comercial e proteção comercial. O que é cada grupo de medidas dessas e em qual delas o antidumping se enquadra? Então, esses dois tipos de medida, Yara, integram o que a gente chama de política comercial de um país, né? Cada país tem a sua política em relação ao comércio exterior. E entre as medidas que o país adota, eu faço essa distinção entre medidas que servem para proteger quem está atuando no mercado interno, as indústrias que estão no país, e medidas de defesa, que são aquelas que visam neutralizar uma prática desleal no comércio. Então, as medidas de proteção, por exemplo, são elevação do imposto de importação, porque tem produção local de um determinado produto e se quer proteger esta indústria, né, para permitir que ela se desenvolva melhor, ou para garantir a ela uma determinada fatia do mercado, por exemplo, né? As medidas de defesa comercial, como o direito antidumping, elas visam lidar com práticas que são consideradas desleais. No caso do antidumping, a prática seria o dumping, que é um exportador estrangeiro vender o produto para outro país a preços de dumping, né? E a gente já pode falar daqui a pouco o que é isso. Mas tem outras medidas de defesa comercial, como, por exemplo, as medidas compensatórias, que são aquelas que o país aplica para neutralizar o efeito de um subsídio dado lá no país de origem pelo governo. Então, a medida compensatória neutraliza o subsídio, a medida antidumping neutraliza o dumping, né? São as duas medidas de defesa comercial, digamos, mais importantes, né? O antidumping é um recurso utilizado no mundo todo e regulado pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, certo? Certo, é verdade. Tem um acordo no âmbito da OMC sobre medidas antidumping, que regula, assim, tem regras que todos os países se comprometem a respeitar. E no Brasil não é diferente. Esse acordo foi internalizado no direito brasileiro lá em 1994, né? Então, é um acordo que existe desde aquela época, ao final da chamada Rodada Uruguai, que criou a OMC, né? Então, é um acordo internacional que virou lei no Brasil, né? Com base nele, se faz uma regulamentação aqui do processo para a investigação e aplicação dessas medidas. E esse acordo é o mesmo no mundo inteiro. Então, você tem razão, são medidas que são adotadas em vários países, não são todos os que adotam, eles têm a possibilidade de, né? Mas tem países que são mais ativos e países que são menos ativos no uso desse instrumento. O Brasil é um dos mais ativos. Você está falando aí de um instrumento que é válido há 30 anos, né? Desde 94. A legislação é adequada
a legislação desse tema é adequada para os desafios da atualidade? Olha, eu diria que sim, no geral, sim. Na verdade, hoje vigora no Brasil um decreto que é de 2013, que é o Decreto 8.058. É um decreto do governo federal, né, que estabelece como vai se dar a investigação. Então, essa que acabou de ser aberta agora, ela está baseada nesse decreto 8.058, que é, em geral, adequado, sim, às necessidades. Ele veio, introduziu algumas alterações que eram necessárias naquele momento, detalhou alguns aspectos mais do que o decreto anterior, previu prazos bem estabelecidos, bem claros, né? Então, ele foi um avanço. E ele completou há pouco tempo 10 anos, sempre há a possibilidade de aprimorar, né? Mas, no geral, eu diria que sim, ele é adequado e vem sendo usado em todas essas investigações eu diria, com resultados positivos, né? Digamos assim. Então, eu diria que sim, nós temos uma regulação adequada. Doutor Rabi, para aprovar o antidumping, é preciso que durante o processo de investigação seja comprovado o tripé dumping, dano e nexo causal. Vamos explicar isso de maneira simples e fácil para todo mundo? Sim, claro. Esses são os três elementos assim, fundamentais que têm que estar presentes para poder aplicar uma medida. O primeiro é o dumping. O dumping significa haver exportações de um país para o Brasil, nesse caso, a um preço inferior ao preço praticado no mercado interno do país de origem. Muita gente confunde, acha que o dumping é vender abaixo do preço de custo, mas não é isso. É vender abaixo do preço que aquele mesmo exportador, aquela mesma empresa vende no seu mercado de origem, tá? E a razão de se poder aplicar medidas para neutralizar o dumping é que, muitas vezes, isso é feito com o objetivo de ganhar mercado no outro país e tirar a participação da indústria doméstica. Então, essa diferença no preço é o dumping, e isso tem que ser comprovado. Não tanto para abertura, não precisa ser uma evidência definitiva. Para abertura da investigação, precisa ter indícios suficientes. Agora, para aplicar a medida lá na frente, aí sim isso tem que estar comprovado. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o dano. O dano aí a gente já olha para a indústria doméstica, a chamada indústria doméstica, que é a indústria do país que está fazendo a investigação, Brasil nesse caso. E aí a indústria pode ser uma, duas, 4, 5, enfim, pode variar esse número, né? Mas a investigação é sempre solicitada em nome desse grupo de indústrias, né? E é preciso comprovar que elas estão sofrendo dano olhando os indicadores de performance delas num período. Que a gente está falando daquele conjunto de 14 indicadores, certo? Isso, são 14 indicadores, estão previstos tanto no acordo antidumping quanto no decreto. E é preciso verificar como evoluiu cada um deles ao longo do período. Esse período é um período anterior à abertura da investigação, né? E normalmente é de 5 anos. Excepcionalmente pode ser menor que isso, mas normalmente são 5 anos. Então tem que verificar como cada um desses indicadores evoluiu. E é preciso chegar à conclusão, olhando o conjunto, nenhum deles é decisivo, digamos assim, mas olhando para o conjunto tem que verificar que houve uma deterioração da situação da indústria doméstica. Esse é o segundo elemento. E o terceiro é a ligação entre os dois, é o nexo causal, né? Tem que se comprovar, tem que se demonstrar que este dano foi decorrente dessas importações a preços de dumping, né? E não por outros fatores. Então, uma discussão muito comum nas investigações é se aquilo que aconteceu com a indústria, o motivo foi essas importações investigadas ou se foram outros fatores. Por exemplo, a concorrência no mercado brasileiro, a fatores externos aqui à empresa, importações de outras origens, eventualmente, e por aí vai, né? Então, mudanças tecnológicas, falta de competitividade da indústria doméstica.
Então, tem que, na verdade, descartar que tenham sido outros fatores e atribuir a causa às importações investigadas, tá? E, como eu disse, tem dois momentos. Primeiro, para abrir a investigação, a indústria doméstica tem que levar elementos ao governo que indiquem que esses três elementos estão presentes, tá? O governo, se concordar que estes indícios são suficientes, ele abre a investigação. E, ao final da investigação, o governo vai decidir se eles estão presentes e se é possível aplicar a medida ou não. A gente já tem um antidumping vigente, né, que vem lá de 2014, tendo sido renovado em 2021, é válido até 2026, que é para as importações vindas da China, Egito, Emirados Árabes Unidos e o México, esse último suspenso, né, renovado, porém suspenso. Agora o governo abriu esse processo para uma investigação de um novo direito antidumping para as três origens que falamos lá no começo, Malásia, Paquistão e Turquia. Quais são os próximos passos? Uma vez que foi publicada essa circular, quais são os próximos passos nesse processo? Então, a circular foi publicada agora no final de julho, né? E o prazo total da investigação é de até 18 meses. Então, esse prazo não pode ser superado. Portanto, contando 18 meses, tem que se encerrar a investigação, isso é o máximo. Há na legislação a previsão de que deve-se tentar encerrar antes. Então, seria normalmente de 12 a 18 meses. Tá? Agora, para chegar aí, tem algumas etapas. A primeira delas é aberta a investigação. A autoridade investigadora, que no Brasil chama o DECOM, manda questionários para as partes interessadas, para as outras partes interessadas, que não a indústria doméstica, que são basicamente os exportadores desses três países e os importadores. Os importadores que vão ser considerados partes interessadas são aqueles que importaram no período de análise de dumping, que foi um período de 12 meses, neste caso, janeiro a dezembro de 2023. Então, o DECOM vê lá os dados da Receita Federal, quem importou, e vai chamar estas empresas para participarem se quiserem, elas não são obrigadas. Elas vão receber um questionário do importador em que, basicamente, elas vão reportar todas as compras que elas fizeram naquele período dessas três origens, dando todos os detalhes da importação, do que constou da declaração de importação, né? E respondendo outras perguntas. Tá? Sim. Os outros são os exportadores das origens investigadas. Quando tem muitos exportadores de uma origem, o que o governo faz é selecionar os principais. Então, ele faz uma amostra para eles receberem os questionários. Os exportadores também, os questionários deles são mais detalhados e eles têm que reportar ali todas as vendas que eles fizeram para o Brasil, também nesse período de 12 meses, e outras informações sobre sistema contábil deles, processo produtivo, dados sobre a forma de venda desse produto, os canais de venda desse produto, e eles têm que também detalhar as vendas que eles fizeram neste ano no seu mercado interno. Então, é uma coisa bastante onerosa, bastante justamente para a autoridade poder comparar qual foi o preço daquele mercado e o que eles praticam na exportação. Exatamente. Qual foi o preço que eles praticaram no seu mercado interno e qual foi o preço praticado nas exportações, né? Agora, tem um princípio que é fundamental nessa comparação, que é a chamada comparação justa. O que significa que você tem que comparar coisas similares. Não dá para comparar coisas que não são comparáveis, né? E para fazer isso, tem várias regras técnicas, né? Por exemplo, cada tipo de vidro, cada especificação tem que ser comparada com o produto similar. Então, não é uma comparação assim, todo vidro incolor vendido no mercado interno e todo vidro incolor... Mas você está falando da variação por espessura ou uma variação... Porque entendo, você vai comparar um vidro de 8 milímetros com um vidro de 8 milímetros. Incolor, float, incolor, float. É isso? É isso, de acordo com as especificações. Agora, a própria autoridade, por sugestão da indústria, vai estabelecer quais são os tipos de produto, né? Sim.
para que a comparação possa ser justa. A outra questão de comparação justa são os custos incorridos, né? Então, se tem custos que você só incorre na exportação ou só incorre na venda no mercado interno, você não pode considerar isso na comparação, né? Então, tem um cuidado que tem que ser tomado nessa questão da comparação justa. Agora, os exportadores e os importadores têm um prazo de 30 dias para responder os questionários e ele pode ser prorrogado por mais 30. Neste caso, isso vai dar início de outubro, né, mais ou menos. Então, essa é a primeira etapa. A autoridade fica esperando as respostas aos questionários nesse período, né? Recebidos estes questionários, vão ser analisados, podem ser pedidas informações adicionais, né? Na sequência, os exportadores, em geral, vão receber a visita dos técnicos do DECOM, aqueles que tiverem respondido os questionários de maneira completa. Então, os técnicos vão viajar para estes 3 países para fazer a verificação das informações que foram reportadas, inclusive nos sistemas das empresas lá, né? Isso é o que se chama de verificação in loco, né? Depois tem a possibilidade de uma audiência entre todas as partes interessadas com a autoridade, em que os diferentes pontos de vista podem ser expostos. Essa audiência tem que ser solicitada por qualquer parte interessada no prazo de 5 meses, a partir do início da investigação. Importante destacar que, por parte interessada, a gente quer dizer quem se habilita junto ao Ministério para ser considerada parte interessada, certo? Isso e esses que são convocados. Isso é um ponto importante, porque tem empresas que são já normalmente parte interessada, que são esses que eu mencionei. Exportaram ou importaram naquele período de 1 ano. Então, esses já são parte interessada sem precisarem se habilitar. Sim. Agora, a regulação prevê que outros que tenham os seus interesses afetados de alguma forma podem também se habilitar para participar. E o prazo para isso são 20 dias a partir da abertura da investigação. Nesse caso, dia 18 de agosto. Então, a Abravidro, por exemplo, se tornou parte interessada porque se habilitou, e porque é uma entidade que representa empresas que têm seus interesses afetados por essa investigação, né? Então, a Abravidro já foi aceita também e se tornou parte interessada. A participação das partes interessadas, importadores e exportadores, no caso, ela não é obrigatória, mas ela é desejável. E há uma vantagem para quem participa do processo, não há? No sentido de que depois a sobretaxa aplicada pode ser um pouco menor? Isso, pode haver, né? Então, sim, em regra, a participação é recomendável, né? Mas não é obrigatória. Então, eles recebem esses ofícios, questionários, eles têm a opção de, né? A participação, na verdade, mais importante até é dos exportadores. Eles que podem ter um benefício maior da participação, que é o que você estava mencionando, né? E esse benefício é, em especial, o fato deles terem direito a uma margem de dumping individual. O que significa que a margem de dumping vai ser calculada com base nos números deles, os dados deles, né? Então, se uma dessas empresas não praticou dumping, ela tem o maior interesse em participar, dar todas as informações e comprovar que não teve dumping. Nesse caso, ela pode ficar sem direito antidumping ao final da investigação. Apesar de ser daquele país. Apesar de ser daquele país, porque a prática do dumping é uma prática da empresa, não é do país. Então, são empresas individuais que são investigadas, tá? Assim como a empresa pode participar e ter uma margem de dumping menor, por exemplo, do que estas que foram apuradas na abertura, né, que são algumas razoavelmente altas aqui. Mas essas margens da abertura realmente são preliminares, porque são baseadas em dados agregados, gerais. Em 2 dessas origens, a margem foi, o valor normal foi construído, a referência, né? Então, isso aqui é só para efeitos da abertura. Vai valer o que as empresas informarem. Então, os exportadores têm
realmente a possibilidade de terem vantagens da participação. Agora, também pode acontecer da margem ser muito alta, mesmo com os dados da empresa, e aí isso pode não ser benéfico no final. Então, tudo depende do que os números dizem. Sim, do que a empresa sabe que está fazendo, né? Exato, exato. E da análise de custo-benefício, também tem isso, né? Sim. Porque, assim, também depende quão importante esse mercado é para o exportador. Se ela exporta pouco ou exportou eventualmente, mas as suas prioridades são outros mercados, pode ser que ela decida não participar também, né? Então, essa é uma avaliação que cada empresa vai fazer. Então, a gente falou dos questionários, informações adicionais, verificações em loco, audiência, e em qualquer momento ao longo do processo, todas as partes podem se manifestar, inclusive a Abravidro. E essas manifestações podem se dar ao longo de todo o período de instrução, ou seja, até a fase em que se encerra a instrução e aí se passa para a parte de decisão da investigação, né? Então, esse é mais ou menos as etapas. Tem uma etapa que eu não mencionei, que eu acho que é importante, que é a chamada determinação preliminar, né? Então, depois da abertura, num prazo de 120 dias a 200 dias, o que neste caso vai ser por volta de novembro, né? A autoridade faz um parecer de determinação preliminar em que ela verifica se, com os dados que ela tem até então, se confirmou que existe dumping, dano e nexo causal. Tá? Ainda não é uma decisão final, mas é uma indicação para as partes de como a autoridade está vendo a investigação, o que é útil para todo mundo, para saber como a questão está evoluindo. E por ocasião, e quando tem essa determinação preliminar, tem a possibilidade de aplicação dos chamados direitos provisórios. Sim, já ia fazer uma pergunta sobre isso pelo seguinte, a gente tem, né, pelo que você está sinalizando aí de cronograma, algo entre 10 e 18 meses até uma decisão final. Então, a gente está falando de 2025 já. E a gente vê que, 2020, você citou aí, janeiro a dezembro de 23, como a data em que se olhou a questão da existência do dumping, e foi um período em que é importante a gente lembrar, a gente teve um volume bastante expressivo de importação de float incolor, foram 123 mil toneladas contra 7 mil toneladas exportadas no período anterior, em 2022. E a gente vê que em 2024, a média até junho, que é o último dado disponível na data de hoje, em que estamos gravando esse programa, a gente vem com uma média superior à média dos 6 primeiros meses de 2023. Então, eu ia perguntar justamente sobre isso. Há algo que se possa fazer nesse prazo até os 18 meses? Como fica a questão do direito provisório? Então, explica isso para a gente, por favor. Sim, claro. Primeiro, uma coisa que é razoavelmente comum quando se inicia uma investigação antidumping é a chamada antecipação de compras, antecipação de importações. Então, às vezes, os importadores, verificando que pode ser aplicada uma barreira, um direito, uma sobretaxa, eles podem eventualmente tomar a decisão de antecipar compras, de comprar mais. Então, pode aumentar, inclusive, o volume de importações no início ou durante o processo, né? E aí a legislação e o acordo antidumping prevêem a possibilidade de a indústria doméstica pedir a aplicação de um direito provisório. E o que é isso? Esse é um direito que se aplicaria durante a investigação. Então, seria temporária a aplicação dele. Tá? Só que tem um requisito fundamental, que é comprovar que há o risco de dano durante a investigação. Então, só se justifica se tiver realmente uma evidência de que pode haver dano para a indústria durante a investigação, e aí tem essa possibilidade da aplicação do direito provisório. Isso vai ser baseado no parecer de determinação preliminar, que eu mencionei, que é entre 120 e 200 dias, e tem que ir para a CAMEX decidir se aplica ou não. Cabe à CAMEX decidir se aplica. Sim. E aí isso se aplicaria durante
a investigação até a decisão final, em geral. Tá, e aí você falou que esse parecer intermediário sai aí até novembro, dezembro, então, na possibilidade de, e isso depende de a peticionária fazer essa solicitação, né, em havendo um pedido, então, da Abvidro para um direito antidumping, um direito provisório neste processo, ele poderia começar a valer em novembro ou dezembro deste ano, 2024, é isso? O prazo para parecer determinação preliminar é de 120 dias. É muito raro que isso aconteça antes, justamente por conta disso que eu falei, do que tem que acontecer até lá. E nesse caso são vários exportadores investigados, 3 origens, muitos importadores. Então acho altamente improvável que esse parecer saia em 120 dias. O mais provável é que leve até 200 dias, o que significaria o final deste ano na melhor das hipóteses. Tá? Agora, tendo o parecer com a recomendação, isso vai para a CAMEX, e aí teria que ser objeto de decisão do GSEX da CAMEX. Então, isso ainda leva um tempo. Então, eu acho que é difícil que isso aconteça se for solicitado, se estiverem presentes os requisitos para isso, acho difícil que aconteça ainda esse ano. Apesar de que é preciso ressalvar, o governo andou anunciando recentemente a disposição de usar mais esse instrumento de direito provisório, né? Mas eu acho difícil que se consiga, nesse caso, que seja viável que isso aconteça até o fim do ano. Mais provável que seja no início do ano que vem, se acontecer. Bom, falamos aí sobre o que é antidumping, como funciona, cronograma, né, os próximos passos do que esperar. Agora uma pergunta que eu acho importante de fazer, porque ouvimos neste programa opinião do Lucian Belmont, enquanto representante da usina de base, de quais são os benefícios desse instrumento para a usina de base. E aí agora a pergunta para você é, quais são os benefícios, se é que eles existem, na vantagem da aplicação do antidumping para as cadeias subsequentes? Então, para a cadeia de processamento, para as indústrias que se abastecem desse vidro processado, o que representa mais um antidumping? Então, assim, não só nesta indústria, mas em geral, a aplicação de direitos antidumping num produto, eu diria uma matéria-prima, né, pode trazer o risco de aumento das importações do produto do elo seguinte da cadeia. Ou seja, do produto que usa aquele insumo ou aquela matéria-prima. Justamente porque fica mais caro importar o insumo, talvez o insumo, como resultado do antidumping no mercado nacional, suba o preço dele, né? Aquela matéria-prima fique mais cara. Isso pode ser um incentivo para a importação dos produtos do elo seguinte da cadeia, que no caso aqui seriam os vidros processados. Tá? Então esse é um risco que existe, é razoavelmente comum que esse fenômeno ocorra, né? Assim como é comum aplicar direitos antidumping sobre certas origens e passar a ter importações de outras origens para substituir aqueles produtos ou aquela diferença, né? Então, é normal que os produtores do elo seguinte da cadeia considerem também a possibilidade de solicitar a aplicação de alguma medida para defender os seus próprios interesses, né? E aí podem ser não apenas direitos antidumping, mas podem ser outras medidas, como elevação do imposto de importação, por meio de um dos instrumentos que existem no Brasil para isso, né? Ou outras medidas. Então, é legítimo, digamos assim, que o elo seguinte se pergunte qual é o efeito que isso pode ter e se movimente, digamos assim, para defender os seus interesses, para evitar que seja prejudicado. Essa é uma preocupação grande que nós temos agora, em especial em relação ao vidro laminado. A gente viu no Panorama Abravidro, dados de 2023, na edição agora de 24, que houve um recuo na produção do vidro laminado, que vinha crescendo nos últimos anos, e a gente viu, paralelamente, um aumento
importante no volume de vidros laminados importados. Então, em 2022, a gente tinha tido a importação de 4.000 toneladas e em 2023 foram 20.000 toneladas. Este ano, da mesma maneira como o float, a gente vê que os números apurados até junho, os últimos disponíveis, mostram um aumento em relação à média dos 6 meses, né, os primeiros 6 meses do ano passado. Então, essa preocupação está aqui muito clara em relação ao laminado. E, claro, todo mundo de olho no temperado, que é o principal produto da cadeia de processamento, responsável aí por cerca de 60% do nosso volume. Então, a gente volta os olhos e a preocupação para isso, né? Para o impacto que um eventual novo antidumping pode ter no aumento da importação de processados. Exatamente. Eu acho que por isso deve-se monitorar, deve-se participar, verificar acompanhar, né, para justamente verificar quais vão ser os impactos. E, além disso, eu acho que faz todo sentido que o setor verifique, inclusive, a viabilidade de ele mesmo pedir medidas em defesa dos seus interesses, né, que estão disponíveis, cada uma tem os seus requisitos, né, mas é bastante legítimo, né, que o setor se preocupe e verifique formas de defender a sua posição, digamos assim, né? E uma das formas é verificar a viabilidade de solicitar uma investigação antidumping. E isso significa analisar as importações, as condições em que elas estão sendo feitas e como tem sido o impacto das importações sobre o desempenho dessa indústria, né? Um fator que dificulta quando você tem indústrias fragmentadas, né, é justamente reunir as informações de uma forma que demonstre esse dano. No caso da indústria de base, são apenas 4 indústrias, então tem uma maior facilidade de reunir as informações e consolidar e mostrar o quadro de dano, né? Então, tem essa diferença que é preciso considerar. Doutor Rabi, estamos nos encaminhando aqui para o final. Tem alguma coisa que você acha importante de mencionar aqui que a gente não tenha abordado, considerando o processo antidumping e essa investigação em especial? Olha, não, eu acho que a gente cobriu tudo, acho que ficou claro, né? A questão do acompanhamento do que vai acontecer, eu acho que é importante, a Abravidro já está posicionada para isso, né? E eu acho que ela terá, então, as condições de ir relatando, né, para os seus associados o que está acontecendo, de forma que eles tenham informação de qualidade e possam se preparar para os diferentes cenários, né? Tá certo. Doutor Rabi, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Acho que foram informações valiosas para ajudar quem está nos acompanhando a passar por esse processo, entendendo melhor o que está acontecendo e sabendo o que esperar. Obrigado pelo convite e eu fico à disposição de vocês. Chegamos ao fim deste episódio do Vidrocast. Eu espero que as informações que a gente trouxe hoje nesse programa sejam verdadeiramente úteis para você formar a sua opinião sobre esse tema, um dos mais polêmicos do nosso mercado. Tenha certeza de que a Abravidro vai acompanhar ativamente essa discussão e que nós vamos nos manifestar de forma a representar da melhor maneira os interesses da cadeia de processamento. A você que nos assiste ou nos ouve, fica o convite para que nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Siga e curta o Vidrocast para você receber sempre os nossos conteúdos atualizados. Para mais informações, você também pode ler a revista Vidroplano, além de acessar nosso site e redes sociais. Até a próxima!